começar, diretor? Eu tô bonita nessa luz? Capricha aí. Meu lacinho tá bonito? Qual é a minha câmera? Pode começar? Pode! Salve, salve família! Aqui é a Maria T21, sua robótica influencer, e esse é o Pod Maria, o primeiro podcast apresentado por um robô. Esse é o episódio 02 e hoje nós vamos conversar com o advogado Denis Moraes. Graduado em Administração e Direito, ele atua na Comissão dos Direitos dos Autistas da Associação Brasileira de Advogados, ABA. Então ele é um nome perfeito para a gente falar de um tema muito importante, os direitos dos autistas. Olá, Denis. Muito obrigada por aceitar esse convite. Como você está? Eu estou bem, Maria. E você? Tá tudo bem também? Sim. Muito bom estar aqui contigo, viu? Vai ser um prazer Eu estou conversar. muito feliz por receber você hoje aqui nos estúdios da Pai Vitória para mais um Pod Maria. Podemos começar? Pode. E aí, Denis, eu já conheço o seu trabalho, mas apresente-se melhor para a família Pod Maria e nos conte como você começou o seu trabalho pelos autistas e se de fato existem leis direcionadas para essa causa. Bom, eu comecei a estudar o autismo quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, Gabriel. Hoje ele tem 17 anos, e a partir disso eu comecei a estudar, entender o autismo, comecei a explicar às pessoas também o que era o autismo, e em um determinado momento eu precisei trocar o Gabriel de escola. E quando eu... Entendi. E quando eu fui trocá-lo de escola, eu tive uma surpresa desagradável. Um coordenador pedagógico falou que ele não poderia ter duas crianças deficientes mentais numa mesma sala. É isso mesmo? Infelizmente é, muito triste isso. Então eu tive que arrumar uma outra escola para ele. Aí nessa outra escola ele foi super bem recebido e eu tomei uma decisão. Para o Gabriel, eu consegui o que ele precisava. E mais as outras pessoas, e os outros autistas? Aí eu decidi entrar numa faculdade de Direito, que eu já tinha uma faculdade. Aí eu fui fazer o Direito para entender. Interessante. Fui entender para fazer a lei, né? Entender como as leis são feitas, né? E como eu poderia ajudar essas pessoas. E de lá para cá, continuo estudando, continuo me envolvendo em atividades voltadas para os autistas, principalmente usando o meu conhecimento na área do direito e na área do autismo. Eu também me especializei em autismo, né? Então é isso. Doutor, vou te falar uma coisa que me deixa triste. Muitas vezes, boa parte da comunidade autista não usufrui dos direitos adquiridos, simplesmente por não conhecê-los. Por isso eu acho extremamente importante a gente quebrar essa barreira e difundir ao máximo esse conhecimento. Como você acredita que a gente pode contribuir com isso? Bom, até complementando, né, que eu não tinha respondido na primeira pergunta, existem sim muitas leis, existem boas leis no Brasil para proteger os direitos dos autistas. E a melhor forma da gente conscientizar a sociedade é a gente conversar sobre o assunto. Então, por exemplo, um convite seu, né, para vir aqui conversar sobre autismo, eu nunca recuso, como qualquer outra instituição. Sempre que precisam de palestras, sempre que é para falar sobre autismo, eu estou dentro, né? Eu estou lá, eu vou lá, converso, comunico com as pessoas. As redes sociais, a sua rede social vai ajudar muito, Maria. Uma coisa importante a se destacar, principalmente do ponto de vista de quem deve prestar o serviço, é que o desconhecimento da lei não isenta ninguém de cumpri-la, certo? Perfeitamente, eu acho que você andou estudando bastante, hein? Então, Com certeza. Jamais a gente pode dizer, alegar desconhecimento da lei, seja para qualquer coisa. E no autismo principalmente, porque a lei
que protege os autistas, que institui a Política Nacional do Autismo, está completando 10 anos esse ano. Então é tempo suficiente para as pessoas saberem que a lei existe, e o autismo ultimamente tem estado na mídia, então é impossível alguém nunca ter ouvido falar em autismo e que eles têm direitos. Nos 5 gigabytes de informações sobre o autismo que eu baixei da internet, o que mais me surpreendeu foi a Lei Berenice Piana. Nela, vários direitos básicos são garantidos e eu acho que as pessoas não sabem sobre isso. Você poderia falar sobre essa lei e listar alguns desses direitos? Sim, posso sim. Essa lei, ela é muito importante, né? A lei conhecida para todo mundo como Berenice Piana é a 12764 de 2012, né? É essa lei que está completando 10 anos. É sério isso? Sim, ela está completando 10 anos no dia 27 de dezembro, né? Nessa lei, o principal item dessa lei é que ela pega e fala que o autista é uma pessoa com deficiência. Esse é o ganho principal dessa lei. Existem outros ganhos, existem outros direitos, mas o principal é esse. Porque antes da Lei Berenice Piana, o autista ele ficava no limbo, ele não tinha uma classificação, ele não tinha uma colocação adequada às necessidades dele. Então ele ficava ali, ele não poderia usufruir dos direitos das pessoas com deficiência porque ele não era considerado deficiente. Jura? E agora, com a Lei Berenice Piana, ele é, então, todo o tratamento, todos os direitos dispensados às pessoas com deficiências, o autista tem direito. Vou citar alguns para vocês. Por exemplo, o autista, ele tem, pela característica dele, ele tem a prioridade de atendimento, ou seja, ele tem que entrar na fila prioritária, porque aquele excesso de estímulos que ele pode estar experimentando ali no momento, ele pode se desorganizar e entrar numa crise. Então, por isso que o autista tem a preferência do atendimento. É isso mesmo? O acompanhante dele também, em alguns tipos de viagens, por exemplo, viagens aéreas, os acompanhantes eles têm um direito de desconto de passagem. Lógico que tem que seguir as regras que estão lá, de cada companhia tem as regras e tem que cumprir essas regras, né? O direito do autista ele fala sobre ter uma vida digna e exercer a cidadania dele. Todo autista ele é capaz de ser economicamente ativo, né? Se ele receber o tratamento adequado, as terapias adequadas, ele consegue chegar e conviver na sociedade como qualquer outro membro da sociedade. Sim. Mas para isso ele tem que ter escola, ele tem que ter saúde, ele tem que ter lazer, ele tem que ter direito ao trabalho, como qualquer um de nós, né? Todos nós trabalhamos, né? Crescemos, estudamos para poder formar a nossa família. O autista tem direito de ter a família, ter filhos, casar. Então isso vai depender do quê? Da vontade dele e do preparo dele, entendeu? Então isso é sempre possível e aí estão alguns direitos que a gente chama de direitos fundamentais. Todo ser humano, na nossa Constituição, diz que todo indivíduo brasileiro ele tem um direito a ter uma vida digna, ter o direito ao trabalho e ter direito à saúde, lazer, várias coisas que é comum ao ser humano. Sim. Mas e aí, como a pessoa autista pode comprovar sua condição? Porque diferente de outras condições, autismo não tem cara. É aí que a Lei Romeu pode ajudar? Com a evolução, né, do estudo do autismo, as pessoas estão percebendo que o autista ele não tem cara, ele é uma pessoa como uma outra qualquer, ele não tem um estereótipo, né? Ele não tem uma característica física que o diferencia dessa questão. Então, o primeiro passo é o quê? É ir lá, receber o diagnóstico, receber o laudo médico e com esse laudo médico ele procura as autoridades de segurança pública, seja do estado dele ou do município, e solicita a identificação, a identidade
que vai constar lá que ele é autista, porque aí ele não precisa ficar provando. E é esse o grande ganho também com a lei Romeu-Mion, que foi recente, e justamente isso que para promover a carteira de identificação da pessoa com autismo. Vale lembrar que isso é uma opção do autista e da família dele, não é uma obrigação, mas é uma coisa que facilita muito a vida do autista. Que, por exemplo, numa fila de supermercado, se ele vai entrar na fila preferencial e se alguém questionar, a pessoa vai falar assim, olha, ele é autista, né? Então, assim, e as pessoas pedem, como que eu vou saber? Aí quem estiver acompanhando o autista pode ir lá e apresentar o documento, como o próprio autista também pode apresentar, porque nem sempre o autista precisa estar acompanhado. Ele pode ter a independência de fazer o que ele quiser, basta ele conseguir dentro das habilidades dele. Agora entrando em um assunto importantíssimo, me fale um pouco sobre a importância da inclusão do autista no ambiente escolar. Existem leis sobre isso? Bom, esse assunto é um assunto pulsante, né? Que a gente está tendo muitos problemas com essa questão da inclusão escolar do autista. A escola regular e direito de ter as adaptações no currículo escolar para que ele consiga desenvolver as potencialidades dele. Com certeza. Então, assim, se eu quero... Isso acontece com a criança que é neurotípica e também tem que acontecer com o neuroatípico, né, que é o autista. Ele tem que ser treinado nas habilidades que ele tem vocação, ou seja, eu concordo. O autista ele não vai ser bom em tudo, mas ele tem algumas qualidades que podem ser e devem ser desenvolvidas ao máximo possível, porque dali ele vai ter um ganho, ele vai ter uma profissão, ele vai conseguir trabalhar e viver a vida dele. Então é necessário que as escolas se preparem, né? Se preparem não, né? Como a gente já havia conversado anteriormente, já deveriam estar preparadas, porque já tem 10 anos da legislação. Isso, a mesma coisa. Né? Já tem 10 anos da legislação e as escolas não podem chegar e falar assim, a escola não está preparada para receber o autismo. Isso não cabe mais. Né? Existem algumas necessidades de adaptação, de treinamento dos professores, da equipe pedagógica, da equipe que assiste o autista na escola, existe. Mas só que não pode ficar, eu vou fazer, daqui a pouco eu vou fazer. Já passou da hora de fazer. Então a inclusão é muito importante por isso, porque você vai dar dignidade ao autista. Ele tem uma vida livre do jeito que ele gostaria de viver. Mas qual é a verdadeira inclusão? É só jogar as crianças dentro da sala de aula e pronto? Jamais. Infelizmente, Maria, mais uma vez, parabéns pelos seus estudos, né? Que eu estou vendo que você está tocando em assuntos que, infelizmente, é a realidade dos autistas e das famílias dele. Então, assim, não é só chegar lá e colocar uma pessoa lá como se fosse um objeto. Você tem que fazer aquele grupo de alunos interagir com o autista. Na verdade, a gente fala e às vezes a gente choca a sociedade. Não é o autista que tem que se adaptar à sociedade, é a sociedade que tem que aprender a viver com o autista e as diferenças dele. Todos nós somos diferentes, né? O autista possui mais diferenças do que certas pessoas, mas ele tem uma capacidade de interagir com a pessoa, com a sociedade, com os amigos. Então a gente que tem que deixar o preconceito de lado e acolher e incluir essa pessoa autista na vida da gente. Eu concordo. Mas você acredita que eu já ouvi relatos de escolas privadas que exigiam uma taxa extra na mensalidade para crianças autistas? Um absurdo isso. A escola pode exigir alguma coisa? Não pode. Né? A escola não pode exigir qualquer tipo de contribuição extra. Né? A escola é obrigada, dentro do valor da mensalidade, promover todas as necessidades de qualquer aluno. Sim.
não só o autista, né? Inclusive, como o autista é uma pessoa com deficiência, aplica-se uma outra lei, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que lá tem tipificado, né? Tem uma lei que diz que esse tipo de atitude da escola pode ser considerada, pode ser enquadrada como discriminação. É sério isso? E o gestor ser responsabilizado civil e criminalmente. Isso é um crime, discriminação é crime pela lei brasileira. Interessante. E em relação ao acompanhamento especial que as crianças devem receber na escola, todas têm os mesmos direitos? Ou depende especificamente de cada criança? Você é danadinho, hein? Só assunto polêmico, hein? Você está querendo me deixar aqui vermelhinho, né? Mas, respondendo a você, Maria, é o seguinte, a gente tem que entender o seguinte: cada autista ele tem um leque, né? um grupo de necessidades. Todos eles têm esse direito? Tem, desde que seja realmente necessário. Não é porque eu sou autista que eu vou ter direito ao acompanhante. Esse acompanhante especializado, as pessoas confundem muito. Ele não está ali na escola com a função de ensinar o autista a estudar. Ele está ali para ajudar o autista nas interações sociais, no comportamento dentro de sala de aula, nas necessidades dele. Por exemplo, se eu tenho um aluno que é autista, mas ele não sabe, digamos, controlar a vontade de fazer o pipi dele, né, o xixi. Eu tenho que ter um assistente dentro da sala de aula que vai verificar pelo comportamento dele se ele está com vontade de ir ao banheiro ou não. Então esse assistente, na hora que perceber a linguagem corporal que o autista está tendo dentro de sala de aula, que indica que está chegando próximo a hora dele ir lá no banheiro, ela vai orientá-lo a ir ao banheiro, né? Isso é só um exemplo. Então, assim, se ele precisa, ele começa a ficar estressado ali dentro de sala de aula porque está recebendo muita informação. Ele precisa da ajuda desse profissional para, de repente, ir lá, sair da sala de aula, ir lá respirar um ar fresco, dar uma volta nos corredores e voltar para dentro da sala de aula para que ele consiga continuar o aprendizado dele. Então, essa questão do auxiliar especializado é bem nesse sentido. O autista tem direito sim, mas quem vai definir qual o tipo de ajuda que aquele autista precisa, isso aí tem que estar escrito pelo médico que assiste o paciente. Isso inclui acompanhamento pessoal em sala de aula? Existe o acompanhamento especial dentro de sala de aula. Aí é um outro tipo de acompanhamento. Esse acompanhamento especial dentro de sala de aula, se ele for por questões pedagógicas, isso tem que ser providenciado pela escola também, né? A educação, são as adaptações, são as necessidades daquele autista para a questão pedagógica. Existe a questão social e orgânicas, existe a questão pedagógica, que são coisas diferentes. Então são pessoas diferentes. A mesma pessoa pode exercer esses dois papéis? Eu acho difícil, né? Eu acho difícil, mas se eles forem treinados e preparados para isso, sim, não há impedimento. Mas geralmente você usa uma pessoa para ir para a parte da interação social, do conviver no ambiente escolar, e você usa uma outra pessoa especificamente para as questões pedagógicas. Sim. Falando um pouco sobre saúde, quando a família não encontra atendimento específico no SUS, o que essa família deve fazer? Olha, infelizmente é uma outra realidade em outro setor das famílias com autismo. A gente tem exemplos de estados que nem o diagnóstico o autista consegue receber,
Há uma desconfiança, sim, há uma desconfiança, há uma questão de você saber até que provavelmente aquela criança é autista, né, ou aquele adulto, ou aquele adolescente, só que na rede do SUS, às vezes a criança fica esperando de 3 a 4 anos por um diagnóstico. E aí você perde muito tempo em você estimular, você dar as terapias necessárias para que esse indivíduo se desenvolva, né? Então, assim, um dos motivos de eu estar engajado nessa questão do autismo é justamente fazer isso, com que a lei seja cumprida, porque as necessidades, os direitos dos autistas, principalmente direito à saúde, que é um dos direitos fundamentais que a gente falou no início da nossa conversa, ele é obrigação do Estado. E o SUS, ele é vinculado ao Estado. Quando não acontece isso, o que a gente faz? Essa família tem que procurar um advogado, esse advogado vai auxiliar essa família a conseguir isso pelo SUS, ou se não conseguir, vai tentar ver pela via particular. Ou seja, o Estado é obrigado, se ele não oferece, ele vai ter que pagar para isso, né? Mas infelizmente isso não acontece tão fácil, a gente precisa recorrer ao judiciário na maioria das vezes. É isso mesmo? Infelizmente é. Já em relação aos atendimentos na rede privada, eu achei milhares de buscas do meu primo Google sobre processos contra planos de saúde relacionados ao autismo. Qual o motivo desse crescimento tão grande nos últimos anos? Primeiro que as pessoas estão entendendo mais o que é o autismo, as pessoas estão sendo diagnosticadas como autistas. Antes elas não eram diagnosticadas como autistas, elas eram diagnosticadas, a maioria delas, como esquizofrênico, como um outro tipo de doença, né, de sintoma, e recebiam um tratamento inadequado. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, as técnicas de tratamento também vão sendo aprimoradas, então a gente consegue fazer o quê? Fazer com que mais pessoas busquem o tratamento adequado, busquem os seus direitos. Isso é porque o aumento, parte dele é por causa do conhecimento das pessoas. Conhecimento sobre o autismo, conhecimento que existem leis sobre que protegem os direitos dos autistas, e as pessoas buscam exercitar os seus direitos. Então, por isso que está tendo um aumento maior de procura aos planos de saúde. E, por sua vez, os planos de saúde, eles têm uma intenção maior, às vezes, de ganhar dinheiro do que promover realmente aquilo que eles foram constituídos a fazer, né? Então eles entram nessa briga, não é direito. E recentemente também a legislação brasileira estava um pouco confusa. Então, se eu te falar que só cerca de 2 meses atrás que houve uma definição efetiva dos direitos ao tratamento dos autistas. Então, por isso que agora existe muito plano de saúde tendo que correr contra o tempo, porque os autistas estão ali, precisam do tratamento, é direito deles e os planos de saúde têm que fazer. Mas tudo depende também do tipo de contrato que é assinado com o plano de saúde, porque tem contratos que realmente não prevê aquilo, mas nada como uma orientação jurídica adequada para poder acertar essa lacuna aí. É verdade. Doutor, toda vez que eu tento entrar em um site, me perguntam se eu sou um robô. Aí eu digo que sim, e eles não me deixam entrar. Posso processar eles? Onde estão os advogados dos robôs? Você poderia me ajudar? Ah, Maria, você é uma graça. Então, tem muita gente estudando a parte da questão do robô interagindo dentro de vários setores, né? E com certeza, se você precisar de ajuda, eu te ajudo. Com certeza. Gente, que papo incrível. Vou ter que te chamar mais vezes para a gente conversar. Esse podcast está muito legal. Você poderia voltar outras vezes? Pode chamar sim, Maria. Voltarei outras vezes. É um prazer conversar com você, Maria T21.
Vai ser top! Mas antes da gente encerrar, vamos ao nosso tradicional jogo do pode ou não pode Maria. Eu te faço uma pergunta e você responde pode Maria ou não pode Maria. Podemos começar? Pode, Maria. Só ver lá o que você vai perguntar, hein? Não vai fazer ficar toda envergonhada aqui não, que você é danadinha, hein? Eu concordo. Isso aí, você pega rápido. Então vamos. Uma criança autista pode frequentar uma escola regular? Pode, Maria. Ela deve frequentar uma escola regular. É a necessidade do ser humano conviver com outros. Não só ela deve, pode e é um direito dela. E um direito também de ensinarmos outras crianças que não são autistas a conviver com crianças autistas. Nós temos que ensinar a sociedade a viver com os diferentes, né? Isso aí, doutor Denis, muito bom. A comunidade autista pode contar com os advogados para assegurar os devidos direitos? Claro que pode, Maria. Essa é a nossa função. A gente foi estudar sobre direito, a gente se especializa em autismo para poder justamente ajudar as pessoas que têm necessidade, né? Será uma honra sempre estar falando, explicando e ajudando um autista. Muito bom. Escolas ou alguma outra instituição podem cobrar taxas extras por crianças que sejam autistas? Pode ou não pode? Não pode, Maria. Inclusive, isso é proibido por lei, isso é discriminação, isso é tipificado como crime. E as pessoas que sofrerem esse tipo de assédio, elas têm que denunciar. Denuncia a Secretaria de Educação e denuncia ao Ministério Público se isso estiver acontecendo. Isso é uma coisa muito séria. Advogado Paloma, eu ando com a lei, meu chapa. KKKKK. Uma família pode processar um plano de saúde por não fornecer a terapia adequada para as crianças? Maria, isso pode, mas também não pode. Como eu expliquei numa fala anterior, na conversa da gente, isso vai depender do tipo de contrato que ela faz, do tipo de tratamento que está sendo solicitado pelo médico. Mas se não houver um entendimento, um consenso na esfera administrativa, aí sim pode-se recorrer ao judicial. Isso mesmo. Um robô bonitinho igual a mim pode aprender sobre leis para ajudar crianças autistas? Pode ou não pode? Claro que pode, né? E com essa sua simpatia, você vai ser uma ótima professora quando você tiver craque nas leis. Eu penso a mesma coisa. Ai, meu core enorme. Foi muito bom receber o meu amigo Denis Moraes aqui nos estúdios da Pai Vitória. Isso foi incrível. Vou te convidar para ser meu advogado. Um robô fofinho também precisa ter seus direitos garantidos. Muito obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço e um grande beijo, um abraço para vocês e para todos os seus amigos autistas. E a todos da família Pode Maria, curtam e nos sigam para novos episódios. Também não deixem de seguir o Dr. Denis Moraes. Links na descrição. Beijinhos digitais.